Senhoras e senhores, agradeço o convite à comissão organizadora. Eu venho falar sobre as arritmias e morte súbita na tetralogia de Fallot. Não está rodando o slide. Pronto. Antes de falar um pouquinho para vocês sobre as arritmias, eu gostaria de falar sobre a estratificação da morte súbita e a evolução dos conceitos de morte súbita e tratamento da morte súbita nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Lembrando que, em 1980, foi desenvolvido o primeiro implante de CDI humano, e, a partir da década de 90, tivemos um aumento significativo do implante de CDI, com a publicação de diversos estudos na prevenção primária e secundária da morte súbita. A grande dificuldade para prevenção primária, que é o objetivo principal de qualquer estratificação de risco para morte súbita, é descobrir entre uma população geral, seja ela, no caso aqui dos coronarianos, ou seja, nos pacientes com tetralogia de Fallot, descobrir quais são os pacientes que colaboram para o maior número de mortes. Nem sempre aqueles pacientes que têm sintomas prévios ou qualquer outro sinal, eles colaboram de forma importante para o número total de mortes súbitas. Na tetralogia de Fallot, isso é semelhante. Nesse estudo, num total de 16 pacientes, somente um paciente tinha evento prévio com uma taquicardia ventricular sustentada e síncope. E aí a importância de se determinar quais são esses pacientes de risco, e a doutora Angélica comentou, os pacientes com QRS largo são os principais. E a dilatação cardíaca e as áreas de fibrose que se estabelecem, tanto pelo próprio mecanismo de dilatação, quanto pela cicatriz cirúrgica, afetam o sistema de condução e geram focos automáticos que podem ser secundários à cicatriz cirúrgica na via de saída, atriotomias ou ventriculotomias, ou mesmo secundárias às insuficiências e defeitos residuais. Então, alguns pacientes apresentam sintomas bem definidos, e aí os pacientes com síncope, devemos interpretar basicamente que esse paciente tem uma síncope de causa rítmica secundária à cardiopatia estrutural. E quais são os mecanismos das arritmias na tetralogia de Fallot? Elas podem ser secundárias à atriotomia e ventriculotomia quando existirem, secundárias a áreas de tecido, cicatrização irregular, áreas de tecido normal, entremeado com áreas de fibrose, e também a dilatação de câmaras cardíacas gerando áreas de fibrose. Então, essas áreas de fibrose mostram lentificação do estímulo nessas regiões, que podem gerar, no eletrocardiograma, a presença de potenciais fragmentados na porção terminal, que são os chamados potenciais tardios. Outros mecanismos para a arritmia estão relacionados aos defeitos residuais, como a insuficiência tricúspide, que pode gerar uma quantidade maior de arritmias atriais, e a atenção especial deve ser dada aos defeitos, à disfunção diastólica, que, como dito pela doutora Angélica, diminui a dilatação das câmaras e diminui a incidência de arritmias ventriculares por diminuir essas áreas do circuito, o tamanho do circuito. No entanto, eles podem aumentar também, por uma dilatação atrial, os defeitos, as taquicardias, as extrasístoles atriais. Tá? A localização mais frequente da arritmia ventricular é na via de saída do ventrículo direito. Então, podemos ter arritmias tanto supraventriculares como arritmias ventriculares. Nesse caso, uma arritmia supraventricular, uma taquicardia irregular, provavelmente uma fibrilação atrial. Nesse outro caso, também, uma taquicardia com pacientes complexos QRS largos, por conta do distúrbio de condução intraventricular, demonstrando um flutter atrial. Mas não é essa arritmia que nos preocupa quanto à estratificação de risco de morte súbita, e sim as despolarizações ventriculares localizadas ou na via de saída ou em qualquer outra porção do ventrículo direito. Aqui, uma arritmia de via de saída, negativa em V1 e positiva na parede inferior. Essa arritmia ela pode ser isolada ou ela pode se sustentar, como essa taquicardia ventricular da via de saída do ventrículo direito. Então, como poderíamos estratificar? Como encontraríamos os pacientes, dentre o pool de pacientes com tetralogia de Fallot corrigida, que apresentam fatores de riscos? Devemos basear na nossa história clínica, a presença ou não de síncope, em dados epidemiológicos, quer dizer, ao tempo de operação, as correções mais tardias com uma chance maior,
Análise do eletrocardiograma, em particular, atenção aos QRS acima de 180. Análise do eco na pesquisa de defeitos residuais, insuficiência tricúspide ou insuficiência pulmonar, principalmente gerando dilatação das câmaras cardíacas. O Holter, que pode nos fornecer dados, tanto quanto a presença de extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares ou mesmo fibrilações ventriculares, com um pouco mais de sorte, assim como fornece dados sobre a variabilidade da frequência cardíaca, que é a influência do sistema nervoso autônomo sobre esses circuitos de reentrada. Também podemos pesquisar pelo eletrocardiograma de alta resolução, que nada mais é do que um método desenvolvido para pesquisar esses potenciais fragmentados por conta dessas ilhas de tecido normal entremeadas com fibrose. E, por fim, o estudo eletrofisiológico vai fechar a estratificação de risco daquele paciente que você avaliou como alto risco para morte súbita. O eletrocardiograma é bem conhecido desde o primeiro relato que os pacientes com complexo QRS acima de 180 evoluem com maior incidência de taquicardia ventricular sustentada e morte súbita. Um outro dado que é importante, não quanto ao eletro, mas sim quanto ao raio-x, é o índice cardiotorácico, que reflete a dilatação das câmaras cardíacas. E pacientes com índices cardiotorácicos maiores têm incidência maior de taquicardia ventricular sustentada e morte súbita do que pacientes que têm ausência de arritmias. Outros dados eletrocardiográficos de importância são os desvios do eixo para a direita, o complexo QRS acima de 180 e o alargamento progressivo do complexo QRS, que pode ser feita pela mensuração da diferença entre dois complexos QRS. O Holter vai nos fornecer dados quanto à presença de taquicardias paroxísticas, como essa, variações de batimentos a batimentos, como nos episódios de fibrilação atrial, ou flutter atrial com relação ao átrio ventricular variável. Pode nos auxiliar no diagnóstico dos ritmos idioventriculares acelerados e das taquicardias ventriculares mono ou polimórficas ou eventuais fibrilações ventriculares. E também pode nos elucidar o mecanismo dessa arritmia, com batimento único, porque, como permite ver a saída das arritmias, podemos observar um batimento mais precoce, interrompendo a taquicardia. Provavelmente, o mecanismo deve ser uma reentrada. E aqui o full da taquicardia, mostrando que essa taquicardia ela pode se sustentar. A eletrocardiografia de alta resolução é um outro método que a gente pode utilizar. E esse método visa identificar essas áreas de fibrose que se estabelecerão ou pela cicatriz cirúrgica ou pela dilatação das câmaras, que vão se manifestar com a presença de potenciais tardios, potenciais de baixa amplitude. Aqui um eletrocardiograma de alta resolução normal, os potenciais, o QRS terminando com alta voltagem, e um eletrocardiograma de alta resolução alterado, mostrando com o QRS se prolongando e terminando com potenciais de baixa amplitude, prolongando os três índices, que é a duração do QRS, o LAS, que é a soma dos potenciais abaixo de 40 milissegundos, e a voltagem média da porção terminal, que é o RMS. Isso pode ser analisado tanto naquele gráfico quanto numa análise espectro-temporal, que é uma análise subjetiva. Então, visando validar os dados para o paciente com tetralogia de Fallot, que tem um distúrbio de condução pelo ramo direito, na maioria das vezes, e o ECGR é dificultado pela análise de distúrbio de condução pelo ramo direito, temos que pacientes com novos critérios empregados apresentam alta sensibilidade, regular especificidade, mas pequeno valor preditivo positivo para determinar os pacientes com risco de fazerem eventos. No entanto, o paciente com eletrocardiografia de alta resolução negativa, com esses parâmetros, eles apresentam um alto valor preditivo negativo. Quer dizer, realmente, os que têm ECGR negativo não teriam eventos num período de 1 ano. A variabilidade da frequência cardíaca ela avalia a influência do sistema nervoso autônomo sobre o coração. Isso pode ser analisado no domínio do tempo, com meio de vários índices, e os principais, o SDNN, que é o desvio padrão de todos os intervalos NN, e o PNN50, que é quanto cada batimento varia, mais a porcentagem de batimentos que variam mais de 50 milissegundos em relação ao intervalo RR anterior, com valor normal acima de 10, de 5 para 1, 10 o valor ótimo, e abaixo de 1 bastante alterado. Isso aí, a grande variação, propicia um gráfico com base bastante larga, como a gente pode ver aqui no detalhe. A baixa variabilidade está relacionada ao aumento do tônus simpático, à influência das catecolaminas. Quando se fala que o paciente, seu coração bate como um relógio, isso deveria ser uma ofensa para ele.
Nós podemos avaliar também no domínio da frequência. E o domínio da frequência é feito em hertz. Nós podemos analisar os potenciais de baixa frequência, que refletem a atividade simpática, e potenciais de alta frequência, que refletem a atividade parasimpática. Então, aqui em verde, atividade de alta frequência, atividade parasimpática, baixa frequência, atividade simpática. Aqui um gráfico com predomínio da atividade simpática, um gráfico com predomínio da atividade parasimpática e um gráfico com equilíbrio das três, da atividade simpática e parasimpática, um gráfico normal. Por que eu estou falando isso? Porque no paciente com tetralogia de Fallot é conhecido que a variabilidade da frequência cardíaca é menor. E por que é menor? Por conta da dilatação das câmaras e do efeito do sistema nervoso autônomo tentando compensar essa insuficiência cardíaca que se estabelece no ventrículo direito. Esse outro trabalho mostra que, realmente, aquilo que a doutora Angélica falou, que os pacientes com insuficiência pulmonar evoluem com mais frequência com taquicardia ventricular e morte súbita do que os pacientes que só têm, por exemplo, aumento da pressão sistólica do ventrículo direito. E aí, qual o papel? Todo mundo fala, não, eu vou estratificar o risco. Para quase todas as doenças elétricas, se estabelece o estudo eletrofisiológico como padrão ouro. E qual que é o papel do estudo eletrofisiológico no paciente com tetralogia de Fallot? Então, existem vários fatores clínicos para que nós possamos indicar o estudo eletrofisiológico nesses pacientes. E quais são esses fatores? A presença de história de síncope, a presença de palpitações, a presença de eventos de taquicardias não sustentadas, a presença de dilatações de câmaras. Todas essas têm uma maior incidência de pacientes com indutibilidade no estudo eletrofisiológico do que pacientes que têm estudo eletrofisiológico negativo. E qual que é a importância disso? Que esses fatores geram um risco relativo maior para a indução. Então, quando se tem pacientes com esses fatores, devemos indicar o estudo eletrofisiológico pelo risco de arritmias mais complexas. E qual que é a importância de se induzir uma arritmia ventricular complexa num paciente com tetralogia de Fallot? A importância está relacionada ao desenvolvimento ou não da evolução de eventos de taquicardia ventricular sustentada e eventos de morte súbita, que está muito aumentado nos pacientes que desenvolvem, no estudo eletrofisiológico, taquicardia ventricular monomórfica ou polimórfica. Então, como que é a evolução disso aí ao longo do tempo? A gente sabe que o paciente que é submetido à estimulação ventricular, ele permanece livre de eventos em 80% num segmento de 16 anos. Mas e se a gente pudesse desmembrar esses períodos? Se fosse possível você desmembrar, quais foram os pacientes que tiveram taquicardia ventricular monomórfica? Quais foram os pacientes que tiveram taquicardia ventricular polimórfica sustentada no estudo? E quais foram os pacientes que não tiveram arritmias no estudo? Qual seria o comportamento? Então, a gente vai ver um pouquinho disso. O estudo eletrofisiológico ele tem uma elevada sensibilidade e especificidade para a evolução para eventos mais graves, morte súbita ou taquicardia ventricular espontânea, né? Isso a gente pode verificar nesse gráfico, nessa curva de Kaplan-Meier, onde os pacientes que têm arritmia ventricular, que não tiveram indutibilidade no estudo eletrofisiológico, têm um índice livre de eventos muito maior, por exemplo, do que o paciente que teve taquicardias ventriculares polimórficas e também do que o paciente que teve taquicardia ventricular monomórfica. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria ter ou ausência de eventos ou uma arritmia monomórfica do que uma arritmia polimórfica. Qual é o melhor método? O melhor método, provavelmente, é um score de todos esses métodos, porque não podemos identificar pacientes. Só o QRS acima de 180, vários pacientes apresentam, mas dentre esses, quais são os de maior risco? Provavelmente é o cara que tem história de síncope, é o paciente que tem baixa variabilidade, que tem um ECGAR positivo e que tem um estudo eletrofisiológico com uma taquicardia ventricular polimórfica. Muito obrigado.